essa postura crítica, né, para olhar para frente e verificar onde é que está o problema, de onde é que vai vir a bala, né? O que que pode dar errado aqui, né? Nos trouxe até aqui como espécie e acaba de uma certa forma, né, assegurando, por exemplo, o nosso sucesso, a nossa progressão na carreira, porque um excesso de confiança, né? Vamos para o outro lado da moeda. Ah, vai ter uma reunião importante amanhã. Você não vai dar uma lida, você não vai Eu rever. consigo. Ah, tá tudo certo, Eu né? consigo voar, Aí que nem chega lá, os bah, dois né? esquilinhos lá. Então, o excesso de confiança pode ser tão prejudicial quanto a falta de confiança, Uhum. né? Essa falta de confiança faz o quê? Faz a gente ler, reler o material, preparar de novo, fazer uma simulação, né, de como é que vai ser a reunião, né, e como é que eu posso estar melhor preparado do que na reunião anterior, os erros que eu cometi não cometer de novo. Então, essa postura crítica, essa busca de o que pode dar errado aqui, procurar se precaver, né? Então, uma pessoa precavida em função de não ter o excesso de confiança pode se dar melhor. Agora, quando você vai muito para lá, aí esse excesso de precaução pode se tornar em insegurança, né? Pode se tornar numa emoção excessivamente Pode travar teus negativa, pode movimentos, travar pode teus te movimentos, congelar em relação à ação, né? Tu pode não saber para que lado tu vai. porque a gente sabe que a tal da emoção positiva ela é muito importante para você conseguir entrar no estado de flow, né? De você exercer a sua criatividade, de você conseguir propor, né, uma solução inovadora para um problema que se apresente ali no momento. Mas a gente está numa queda de braço muito difícil, né, Ali? Porque o nosso espectro de emoções negativas é muito maior do que o nosso espectro de emoções E a gente tem a positivas. tendência de se apegar a elas, como diz o Rick Hanson, né? Uhum. A gente tem um teflon para as emoções positivas e a gente tem um velcro para as emoções negativas. Sim. O nosso mecanismo emocional, o nosso cérebro emocional funciona dessa forma. Tá, mas eu gostei do que tu falou da confiança, porque tu trouxe aqui uma espécie de espectro para confiança. Em que eu saio desde uma escala de eu tenho quase nada de confiança e, portanto, eu fico imóvel e eu não consigo agir no mundo, porque eu não consigo acreditar que eu consigo, né? Até aquele máximo de confiança que eu posso ter, aquele overconfidence, que me faz ser um sem noção. O pessoal fala, falta daí, semancol, né? Falta semancol, a pessoa se enxerga. A pessoa fica espaçosa, a pessoa pode fazer piadas de mau gosto, ela pode não perceber que ela está dizendo um assunto que está causando um desconforto em alguém. Aliás, não podemos até dizer, é patológico o excesso de confiança. É uma pessoa com a excesso mania, de confiança, maníaca. Ela é tão autocentrada, ela é tão voltada para si, que ela, por exemplo, não percebe os sinais. Né? Isso, os Então, imagina tu tá lá sentado, aí vem alguém e começa a te abraçar. Que né? isso, meu? Quem te deu essa confiança? Mas Exatamente. o cara, ele tá tão confiante, né, que... Ele foi lá e pegou a tua também. Na irresistibilidade no carisma dele, que ele não consegue ter essa regulação social. Exato. Né? Então, precisa ter essa questão de você ter abertura às emoções positivas para você conseguir confiar em si mesmo, mas não pode ficar sem noção, né? Não pode perder completamente a regulação. Ou seja, tem um equilíbrio da confiança ideal. E a confiança ideal, eu diria, é aquela que te permite agir dentro do teu sistema de valores. Voltando aos valores. Por isso a congruência do Por isso a congruência que a gente começou falando no começo. Então, quando eu tenho algo que importa para mim, que é relevante para o meu sistema de valor, e eu não estou conseguindo ir à ação, me comportar de determinada forma, tá faltando confiança. Tá, então a gente já descreveu o cenário e eu deixei aqui do ladinho a integridade para quando a gente começar a falar de como é que a gente promove confiança, de como é que a gente se torna uma pessoa confiável. Mas antes de dizer um pouquinho do segundo lado, que é como a gente promove a confiança, eu queria que a gente tentasse explorar como é que a gente faz para conseguir acreditar mais, na gente mesmo.
que a gente faz para ser mais confiante? O que tu faz, hein, Má? Eu sei que tu há muito tempo te joga na fogueira às vezes, né? Uhum. Tem muitos treinamentos que a gente já fez nessa vida, que a gente foi ler sobre eles na semana anterior. Agora a gente conta. Que a gente tinha lá uma ideia daquele O tema, show mas tem não, que continuar, né? mas não naquela profundidade que o cliente contratava. Não, E aí? o que é mais comum acontecer é a gente não conhecer a audiência, né? Porque eu vou explorar um tema, por mais que você conheça o tema, como é que eu vou adaptar esse tema a esse contexto? Uhum. E as organizações, elas são muito diversas, né? Então você fala assim, não, é para os meus gestores de primeira linha, é para os meus, primeira linha, o First first level. line, né, o Aham. second line, né, o middle, né, e o top management, né? Não, é para os meus gestores de primeira linha. Tá, mas como é que será que são os gestores de primeira linha dessa organização? Como será que é a autonomia desses Tá, então tu caras? está Que dizendo tipo, que para te ter mais a gente confiança, tu precisa precisa de calibrar. contexto. De É isso. contexto. Então, eu preciso calibrar. E essa calibração, né, a gente precisa ir para a experiência, né? Porque por mais que você faça um alinhamento prévio, né, ou você tente buscar sinais, né, do que está acontecendo ali, tá, me fala um pouquinho como é que vai ser, né? E isso você vai participar de uma reunião, você vai participar de uma negociação, né? Você vai ser apresentado para um cliente, você vai. Quanto mais informação você tiver, né, melhor você consegue se calibrar e se ajustar, né, e sentir que você está melhor preparado, né, para aquele contexto. Tá, então já temos duas dicas que eu já vou separar aqui Hum. para as pessoas poderem se lembrar. Para você ter mais confiança, você precisa se apropriar das tuas conquistas, ter clareza do que você já consegue fazer e que talvez antes você não conseguisse. E num segundo momento, aqui tu está trazendo, que você se abasteça de informações, que você conheça mais sobre aquilo que você precisa desempenhar. Eu teria um terceiro elemento que eu queria trazer de dica. E aqui eu me lembrei do nosso mentor, querido, colega, amigo, Chuck Wolf. Tá, Tá? Chuck. O Chuck, quando eu tive crises de confiança e fui buscar o aconselhamento dele, ele me trouxe isso e fez um clique na minha cabeça. Que é assim, como é que você quer ser percebido? Então, muitas vezes a gente tem um ideal e a gente não sabe de quem é esse ideal. E às vezes a gente está perseguindo um ideal de performance, de ação, e a gente não sabe que aquilo é lá de um passado em que a gente não sabia daquilo, ou que te colocaram aquela imagem como ideal, e você não revisitou aquilo. Uhum. Então, quando você para pensar o que eu preciso receber, qual é o tipo de olhar que eu quero que tenham para mim, o que significa para mim ser bem-sucedido nesta questão. Uhum. Aí sim você tem essa visualização do eu ideal. Isso. E aí linka na tal da autoapreciação, né? Quem é você? Né? A gente não vai agradar todo mundo. Não. A gente não vai E conseguir tá tudo atender certo. todas as necessidades. Tá tudo E tá tudo certo. Então, acho que não se colocar em armadilhas também é importante. Quarta dica. Né? Por exemplo, trabalhamos com desenvolvimento de lideranças. Eu sei falar sobre emoções? Sei, né? De tanto a gente conversar, de tanto a gente ouvir. Mas a Alessandra é especialista em emoções. Então, se existe aqui uma necessidade de desenvolvimento de um alto executivo, é com a Alessandra, né? Se é a questão emocional. A Alessandra sabe de planejamento estratégico? Muito pouco. Sabe. Não sabe. Faz planejamento Não, pra estratégico fazer da própria consultoria empresa. disso. Tá, mas ela sabe que se tiver uma necessidade, né, de uma consultoria em planejamento estratégico, vai lá e fala com o Marcelo, Aham. né? Não é que há do lado cada um em seu quadrado, mas eu sei das minhas competências, não quer dizer que eu não possa desenvolver outras, a Alessandra sabe das competências dela, e a gente consegue, né, ter o nosso melhor quando a gente está transitando em torno das nossas competências. Então, se eu tentar abraçar o mundo e falar, não, isso aqui eu sei, não, isso aqui eu sei, Chá tô comigo? sabendo.
Não sabe, né? Então, tá tudo bem. Então, o que que você sabe, né? Então, se aproprie do que você sabe, se aproprie das suas experiências, se aproprie do que você já fez, né? E, por exemplo, quando eu estou negociando, né, projetos de consultoria mais complexos, né, com os clientes, tem a dúvida assim, tá, mas o que que é isso aí? Né? Por exemplo, projeto de facilitação executiva, o que que é isso? Eu vou explicar o que que é isso e eu vou dar exemplos, né, de projetos que nós já conduzimos, onde a gente explorou tal questão, tal questão, tal questão, tal questão. Aí eu pergunto para o cliente: é essa a tua necessidade? Porque se é essa a tua necessidade, olha, a gente consegue fazer assim. Não é essa a tua necessidade, vou buscar quem possa atender a tua necessidade. Não vou tentar abraçar o mundo, Claro. E né? aqui a gente volta, peguei agora que estava aqui do lado a questão da integridade. Opa, Para ser uma pessoa confiável, eu tenho que ser íntegro. E íntegro, muitas vezes, é isso, é saber o meu limite. É saber até onde eu posso ir, uhum, é me colocar de acordo com o que eu sinto. uhum, Então, do ponto de vista da inteligência emocional, tu mostrar o que tu sente promove uhum. confiança. É a questão da dependabilidade, né? Eu estava falando do cachorrinho, né? Eu gostei eu gosto dessa analogia. Por exemplo, a gente tem gatos em casa, Sim, mas a gente tem um vizinho que tem muitos, inclusive, estamos dando alguns se quiserem a aí. gente tem um vizinho que ele tem como é que é a raça do Scooby-Doo lá? Não é o Scooby-Doo, o nome dele é É Tupã, mas é aquela Tupã. raça do É a Scooby-Doo. raça do Scooby-Doo. Ele É é um gigante. cachorro enorme, Ele é né? enorme. Ele come um gato se quiser de snack. Ele amedronta. Então, uma pessoa, né, que vê um cachorro desconhecido, vai e olha para esse cachorro. E aí, é seguro, né, ficar perto desse cachorro? Nossa, as pessoas se assustam só de É passar ele seguro perto. fazer um carinho nesse E ele é um cachorro? doce adquirido, né? Aí Ele que é um. tá. Então, se você não tem medo, né, vou trocar assim, se você está aberto a perceber os sinais, a primeira coisa que você vai é procurar esses sinais. Que sinais aquela pessoa tá te dando? Então, se você vê um cachorrinho, né, e o cachorrinho tá abanando o rabinho, né, arfando contente, feliz, né, com a patinha, você fala, ah, que lindo, né? Você pode até perguntar, posso passar a mão, né? Você não vai dar os dedos, né? Você vai se aproximar dele com a mão fechada para evitar um susto do cachorro, etc. Mas você vê sinais de ah, Agradabilidade. agreeable, você vê sinais de, olha, parece dócil, Isso. né? Se o cachorro estiver quieto, né? Você já não vai ter esses sinais, você não vai ter essa confiança toda de chegar lá e mesmo o dono falando, não, ele é mansinho, não, deixa eu ficar aqui. Então, primeiro, que sinais que você está passando? E às vezes a gente não tem noção de que sinais que você passa. Impressionante como as pessoas têm pouca noção do que elas provocam nos outros. Tu sabe que um dos primeiros treinamentos, não primeiro, quando eu comecei a trabalhar em consultoria, né, eu estava fazendo um treinamento em TS 9000 numa empresa automotiva lá em São Paulo. E estava trabalhando com um sócio, né, na empresa antiga, né? Não aquela que eu chegou a trabalhei conhecer, contigo, né? não a que você Não trabalhou ainda. comigo, mas estava trabalhando com um sócio numa empresa antiga lá em São Paulo ainda, né? E esse sócio foi meu gestor na Siemens, né? Me convidou para trabalhar com ele. E ele estava interessado. E aí, gostaram do Marcelo, né? Ah, e um cara lá falou: não, a gente gostou, mas ele mostrou assim um certo desconforto, né, comigo. Mas por quê, né? Ele dá medo. Eu dava medo nas pessoas, né? Por quê? Porque eu falo alto, né? Eu tinha muito essa influência, né, militar. Eu me aproximo, né, das pessoas para falar. A gente estava num ambiente fabril, né? Então não tinha como bloquear muito bem o barulho. Então às vezes eu tinha que falar mais alto mesmo. E às vezes eu podia me aproximar de uma pessoa e falar alto, né, com essa pessoa. E eu não sabia que eu provocava medo nas Olha só, pessoas. que poder, hein? E foi o feedback assim, foi nossa. Então assim, ó,
positivo, didático, etc. Só que ele dá medo. Olha só. Nossa, não é uma boa ideia, não, mano. Olha os sinais que a Que a gente gente provoca passa, sem saber. né? Então, primeiro, que sinais que você está passando? Porque às vezes você está Eu tenho passando uma um sinal cliente que assim, você, eu tenho uma né? cliente que a gente tá dando treinamento e ela tem uma cara assim de desconforto ou de desagrado, que eu até acho que não, porque depois eu até chequei Aham, com ela na hora do intervalo ali, uma hora, eu chequei com essa cliente, escuta, tá tudo bem? Como é que tá contigo? E ela sim. tava de boas. Mas eu percebi que quando tava na câmera, ela tava sempre com o rosto pesado. E às Uhum, vezes, meu Deus do céu, pode ser tantas coisas. A pessoa pode estar pensando na vida dela, a pessoa pode ser uma questão de semblante mesmo na uhum. câmera. Então a gente passa às vezes sinais que a gente não tem noção que a gente passa. Pois é, e a confiança ela começa por aí. Que sinais que você está passando?